Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, recebam todos a paz do Senhor nessa noite. Eu estou passando aqui nesse momento para estar trazendo um texto bíblico, uma mensagem, e creio que esse texto bíblico, essa mensagem, ela não é em vão, né? Eu tenho certeza que através desse texto, através dessa palavra, eu tenho certeza que Deus pode falar aos corações. Eu creio que o Senhor pode falar contigo nesse momento, sendo esse horário que você está ouvindo, sendo ele de manhã, de tarde, de noite, ou até mesmo de madrugada. Eu tenho certeza que Deus ele pode sim falar ao teu coração. Quem sabe você está pedindo uma direção, uma resposta, precisando que Deus fale contigo. E eu tenho certeza que pode ser esse texto, pode ser essa mensagem. Eu sei que Deus vai falar com você, tá? O texto hoje se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 9. Esse será o nosso texto de base nesse momento de meditação. Capítulo 9 de João nessa noite. Neste momento, no caso, eu estou gravando à noite, mas esse texto serve para qualquer horário que você esteja ouvindo, escutando. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 9, eu vou ler apenas alguns versículos aqui nesse momento, mas vou tirar uma base bem rápida e nós vamos rapidamente refletir nesse texto. Assim diz a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou nesse mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lado os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé. Até aqui, até a parte A do versículo 7. Meus irmãos, sabemos que esse texto, ele é um texto muito conhecido, e nós vamos ver que esse texto é aquele texto a qual Jesus ele faz lodo, ele pega saliva e terra e mistura e faz lodo. Ele coloca diante dos olhos do cego e dá uma ordem ao cego, manda o cego se lavar no tanque de Siloé. Então esse cego vai, se lava e ele volta vendo. Só que o que eu quero trazer nesse momento é algo bem interessante. Eu quero trazer aqui alguns acontecimentos do início desse texto, que eu tenho certeza que é algo muito interessante para a gente refletir e que Deus quer e vai falar conosco nesse momento. A gente vai ver que o texto inicia dizendo: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Aqui Jesus estava passando pela cidade, e nessa passagem de Jesus por essa cidade, Jesus juntamente com seus discípulos vão avistar um cego. E esse cego, ele não ficou cego por algum motivo ou algo do tipo, por alguma doença, alguém fez uma maldade, não.
A Bíblia vai dizer que este cego, ele é um cego de nascença. Nós já vamos entender isso, porque no versículo 2, a Bíblia vai dizer que os seus discípulos perguntam a Jesus: Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego desse jeito? Aqui a gente precisa entender algo muito interessante. Essa pergunta que os discípulos fazem a Jesus é porque antigamente os judeus, né, eles acreditavam que quando uma pessoa ela nascia com algum tipo de deficiência, sendo ela na visão, sendo ela na audição, sendo ela na fala, sendo ela nas pernas, nos braços e etc. Quando essa pessoa nascia com alguma deficiência física, eles acreditavam que era culpa de um pecado que alguém cometeu, culpa de um pecado que os pais cometeram, ou até mesmo culpa desta própria criança, porque eles acreditavam que a criança já poderia pecar. Só que nós sabemos e entendemos isso, que não tem como essa criança já pecar desde o ventre. Então isso é uma questão que já se anula quando eles perguntam: será que foi este que pecou para que ele nascesse desse jeito? A gente já anula essa questão, porque não tem como uma pessoa, uma criança, um feto, ele cometer um pecado no ventre. Não tem como. Então a segunda opção é: então os pais podem ter cometido algum erro, algum pecado, alguma falha, para que ele nascesse desse jeito. E o interessante desse texto é que quando os discípulos olham para esse homem e questionam a Jesus por causa da sua deficiência física, a primeira coisa que eles vão aplicar sobre este homem é uma acusação, por causa daquilo que eles acreditavam. Eles já vão logo impondo algo, colocando um julgo sobre este homem. Porque a pergunta para Jesus é: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Isso é uma pergunta de afirmação. Porque os discípulos não perguntam: mestre, será que ele pecou? Ou será que os seus pais pecaram para ele nascer desse jeito? Mas não, eles vão logo afirmando: quem pecou? Ele ou seus pais? A primeira coisa que vai ser levantada neste momento é uma crítica sobre a vida deste homem. Eu já vou abrir isso aqui para você pegar esse mistério, porque nós vivemos num tempo e no meio de uma sociedade que, quando eles olham para a sua necessidade, muitas das vezes, eles olham para a sua deficiência, para o seu problema, para aquilo que você está passando no momento, e o questionamento é: será que tipo de pecado que ele cometeu? Será que tipo de pecado que ela cometeu? O que ele fez? O que ela fez para estar desse jeito? E muitas das vezes é dessa forma. As pessoas olham para a gente e querem colocar um jugo sobre nós, mas não sabem o que a gente está passando, o que aconteceu na nossa vida, para a gente estar passando por aquele momento, estar enfrentando aquela dificuldade. Só que o que mais me chama a atenção nesse texto não é a crítica, não é o fardo que eles colocam diante deste homem, ou diante dos pais desse homem, afirmando quem pecou. O interessante aqui do texto é que, quando eles levantam essa crítica contra o homem,
O interessante é que Jesus ele interrompe essa história, ele entra na conversa e ele não só entra, como também entra nessa conversa com uma justificativa. Opa, olha só esse mistério. Enquanto alguém levanta uma crítica, Jesus entra no meio da história e traz uma justificativa. A resposta de Jesus é simples e direta. Olha, nem este homem e nem seus pais pecaram. Este homem nasceu desse jeito. Este homem nasceu dessa forma, para que o poder de Deus fosse manifesto na vida dele. Pegou isso aqui? Porque tem situações que o céu, que Deus permite em nossas vidas, que não é de culpa por algo que a gente fez, por algo que os nossos pais fizeram, mas só que tem coisas que o céu permite a gente enfrentar. Tem coisas que o céu permite a gente passar, só para o poder de Deus se manifestar em nós. E automaticamente, quando a gente vive essa experiência de o poder de Deus se manifestar em nós, automaticamente esse poder se manifesta através de nós. Porque quando Deus faz algo em nós, automaticamente a gente transmite para outras pessoas, a gente dá testemunho daquilo que Deus fez e está fazendo. E através de tudo isso, além de a gente ter uma experiência com Deus, Deus alcança outras pessoas através do nosso testemunho, através daquilo que a gente está passando ou daquilo que a gente já passou. Só que o interessante aqui é que eles levantam uma crítica e Jesus entra com uma justificativa. E você precisa entender isso aqui. Porque vai ter certos períodos da nossa vida, vai ter certos períodos da sua vida, que pessoas vão olhar para você e vão te criticar. Pessoas vão olhar para você e vão te julgar. Pessoas vão olhar para você e vão querer te colocar para baixo. Mas só que eu vou te dar uma boa notícia nesse momento. Que todas as vezes que alguém vir para te criticar, todas as vezes que alguém vir se levantar para te julgar, lembre-se que tem Jesus que entra na causa, que entra na história e te justifica. Quando você não tem culpa, quando você está passando por algo que é o próprio Deus que está permitindo porque Ele quer fazer algo em você, não te preocupa, porque o céu se responsabiliza de te justificar. Então despreocupa teu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus ele cospe na terra, ele pega a terra e cospe na terra, faz lodo e passa nos olhos do céu. A história vai nos dizer que este homem, ele não só nasceu cego, mas ele também nasceu sem o seu globo ocular. E na história, a gente pode olhar no Antigo Testamento tudo o que aconteceu antes de Jesus. Nós não vamos ver a Bíblia citando a respeito de uma cura, a respeito de um milagre, que uma pessoa que nasceu cega
que nasceu desse jeito, que é cega de nascença, ela foi curada. Quando Jesus ele opera esse milagre é inédito. Quando Jesus opera esse milagre, é um milagre que nunca foi visto antes. É algo extraordinário. Porque quando o céu se manifesta, quando Deus entra na história, Ele faz aquilo que ninguém nunca viu. Ele pode fazer sim coisas extraordinárias ao teu favor. Ele pode fazer coisas extraordinárias na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Deus pode fazer. Jesus ele faz o lodo, coloca nos olhos do cego e ele dá uma ordem. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Interessante é que Jesus ele dá uma ordem e imediatamente este homem obedece à ordem que Jesus deu. Este homem ele vai e se lava no tanque de Siloé. E a Bíblia vai dizer que ele começa a enxergar. Ele começa a enxergar. Quando ele está indo em direção ao tanque, ele está indo cego. Mas quando ele está saindo do tanque, ele está voltando vendo. A palavra-chave do milagre deste homem é duas coisas, dois motivos. Primeiro motivo é no versículo 1 do capítulo 9. A Bíblia vai dizer, e passando Jesus. Porque todas as vezes que Jesus chega no ambiente, ou todas as vezes que Jesus passa por um ambiente, Jesus ele não passa em vão. Jesus ele passa para mudar a história. Jesus ele passa para operar milagre. Jesus ele passa para operar sinais e maravilhas. A segunda coisa, a segunda chave deste milagre é a obediência. Porque Jesus olha para ele e diz, vai e lava-te nos tanques de Siloé. E quando este homem obedece, ele recebe a cura e recebe o milagre. A chave desse texto que eu vim trazer para você nessa noite é a obediência gera milagre na sua vida. A obediência faz com que o céu se manifeste ao teu favor. Porque se esse homem recebe a ordem de Jesus e ele não cumpre a ordem que Jesus deu para ele, este homem não recebe o milagre. Ele ia continuar sem enxergar. Ele ia continuar do jeito que estava. Mas só que como ele cumpre, ele faz aquilo que Jesus mandou, ele recebe o milagre na vida dele. Nesse momento, eu já quero deixar isso aqui para você. Hoje, eu quero profetizar e te dizer que Jesus ele está passando aí. Jesus está entrando na tua casa, Jesus está entrando na tua vida, Jesus está entrando na tua história. E quando Jesus entra para mudar, para transformar, para levantar o que está caído, para restaurar o que está quebrado, para colocar em ordem aquilo que está fora do lugar. E eu quero que você fique com esse texto de meditação nesse dia. Eu quero que você fique com essa palavra
quero que você medite a respeito desse texto. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se você ouvir e receber essa palavra com o coração aberto, disposta a receber essa transformação da parte de Deus na tua vida, na tua casa, no meio da tua família, eu tenho certeza que vai ser bênção. E eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Então vamos encerrar o nosso vídeo nesse momento. Guarde essa palavra. Eu já declaro que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus venha fazer coisas extraordinárias. Amém? Agradeço por você ter ficado aqui conosco, ter assistido aqui este momento de meditação, este momento de devocional, né? Eu sei que um devocional ele é mais curto, o vídeo foi um pouquinho prolongado, mas eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Obrigado. Logo em seguida estaremos lançando mais vídeos, outros textos, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até logo. Valeu!